Fala galera, beleza? Então enfim, nesse vídeo aqui que eu vou fazer vai ser uma plataforma para a plaquinha Arduino. Essa plataforma ela vai ser utilizada ali posteriormente para colocar o Arduino na caixinha que a gente vai fazer ali um mini painel de controle, o mais compacto possível para mini CNC caseira. Já que nesse painelzinho basicamente vai ter a plaquinha Arduino, a shield, os driverzinho pequeno e um relézinho para a possibilidade de ligar e desligar o equipamento de fresagem de forma, vamos dizer assim, automática através do próprio programa. Ela vai ser feita num MDF de 15 milímetros, ok? Vou mostrar aqui, vou mostrar e vamos criar aqui os arquivos de corte. Então aqui eu estava desenhando o projetinho, vou até salvar aqui. Tirei as medidas, algumas medidas com paquímetro, mas também encontrei uma imagem ali exatamente com as dimensões relativa a furo, tamanho e tal. Aí eu já transferi isso aqui para um desenho e vamos criar aqui os percursos de corte, por assim dizer. Deixa eu tirar o kitinho aqui. Aí aqui nessa situação, da maneira como eu quero fazer, aqui tem alguns processos e por conta disso eu tenho que criar, vamos dizer assim, vários vetores. Não dá para tipo só fazer um desenho de um vetor e chegar no resultado que eu quero. Que basicamente, ó, vai ter essa plataforminha, ela vai ter aqui, vamos dizer, esse contorno de 8 milímetros. Esse centro vai ser vazado. Aí aqui nesses pontos, que vai ser onde o Arduino ele vai apoiar em cima e tem a possibilidade, vai ter a possibilidade de fazer a furação para fixação. Vai ter um rebaixo aqui, só nesse ponto, nesses pontos específicos de 1 milímetro. E para complementar também, para ter uma melhor exatidão, depois ainda eu criei um outro vetor externo ao limite da plaquinha. E vou mandar aqui a máquina ela passar por dentro desse vetor, mas com a profundidade de 1 milímetro também. Apesar que, deixa eu ver aqui a plaquinha. Ela tem 1,5 milímetro, 1 milímetro vai ser o ideal. Aí ela vai contornar aqui para dar aquela possibilidade de encaixe perfeito. O desbaste por si só já vai garantir isso, porém, eu quero que ela tenha uma pequena folguinha para não encaixar ali com tanta dificuldade. Para ela poder colocá-la ali, você dá aquele ajustezinho antes de apertar o parafuso. Aqui, observa que nem todas as situações aqui, ó, onde vai ter a possibilidade de furo, está centralizado, por conta que o que eu avaliei aqui é a questão que em alguns pontos na plaquinha embaixo tem pino. Então eu não posso deixar isso daqui maior para cá, para, vamos dizer assim, o furo ficar com a questão de centralizado, porque senão vai pegar nos pinos. Mesma situação aqui. Os dois melhores pontos de fixação depois para o Arduino vai ser esse e esse que está bem centralizado, mas aqui também não é um problema. Faz um furo com a broquinha fininha depois, não vai ser um problema, tá? Então, enfim, e para realizar o processo da maneira como eu quero aqui, tem essa questão de vários vetores. Então, assim, uma possibilidade que tem aqui também é para trabalhar por camadas. Porque se vocês estiverem observando, nesse momento aqui eu selecionei esse vetor, que é o vetor original do tamanho do Arduino, que foi referência para criar os outros. Só que aqui eu tenho um vetor que eu precisei criar para dar o comando que essa parte interna ela vai ser recortada toda vazada. E aqui ainda eu tenho um vetorzinho que corresponde só a essa área. Mas como está um por cima do outro, às vezes na hora de gerar o percurso aqui vai ficar um pouco difícil. Aí nessa hora dá para trabalhar com camadas. Que é a questão, por exemplo, eu vou selecionar esse vetor que vai ser do recorte externo. Eu vou criar aqui, ó,
uma camada chamada assim, aí cada um vê como se organiza. Vou colocar aqui, ó, vazado. Já tenho essa camada. E eu vou mover ele aqui, ó. Mover para a camada vazado. Ok? Porque depois eu posso voltar aqui para a camada 1 e, por exemplo, eu posso apagar ele aqui. Porque observa que agora eu consigo selecionar esse vetorzinho. Se eu criei da maneira como que eu criei para possibilitar que seja executado como eu quero, aquele monte de vetor e tal, e daí eu venho para selecionar aqui esse desbaste, eu vou selecionar o vetor inteiro aqui. Então eu posso criar várias camadas também para organizar. E daí eu apago uma aqui, desabilito uma e habilito outra. Também poderia criar uma aqui, ó, para colocar assim, ó, só desbaste. Opa. Desbaste. Criei essa. Então vamos lá. E daí eu apagaria aqui, ó, só clico na luzinha para ele tirar o vetor de cima. Aí nesse momento, ó, fica fácil para mim selecionar isso, isso, isso e isso, que são vetorzinhos que eu criei, porque daí eu vou mandar, ó, desbasta só aqui, só aqui, só aqui, só aqui. E poderia mandar eles aqui, ó, para essa determinada camada. Então, quando você tiver essa situação, trabalhe com camadas. Porque para na hora de gerar os arquivos ali de corte fica fácil. Então, vou mover aqui para desbaste. Tá vendo? Da mesma maneira, agora eu posso vir aqui, ó, e tirar eles do desenho. Aí agora esses dois, sobrando só esses dois, não atrapalha. Mas vamos lá, a ordem de como eu vou fazer isso daqui. Eu vou começar pelos desbastes. Então eu vou vir aqui, ó, criar um percurso de preenchimento. Criar um percurso de preenchimento. Deixa eu só tirar esse... Vamos deixar aqui as áreas de desbaste. Eu vou colocar aqui a profundidade de 1 milímetro. De 1 milímetro. Vamos deixar aqui contorno e tal. A fresa também está certo. Vamos calcular. Aquele... Só ver, esse vetorzinho aqui, ele está aberto. Tá? Ali deu um erro, tipo... Vamos por aqui, a gente tem 4 vetores, mas ele já disse, olha, só 3 e tal que foram calculados. Provavelmente porque esse vetorzinho aqui, ele está acusando aberto. Tá vendo? Toda vez que tem a opção de Join Close Vetors, que tipo, ele está aberto, e daí você pode tentar uma alternativa para fechar ele. Nesse caso aqui, pode ser uma reta. Aí quando você clica de novo, ele já não tem mais a opção. Pode ver que ela está apagadinha. Então, esse vetor está fechado. Eu vou colocar aqui para calcular de novo. Seguro o Shift. Vou clicar aqui nele e vamos calcular. Tá? Agora, de fato, ele calculou. Deixa eu só reiniciar essa simulação. Então, a primeira parte do processo, eu já vou começar fazendo esses desbastezinhos de 1 milímetro ali. Um desbaste superficial. Depois... eu tenho esse vetor aqui, ó. Esse vetor, eu coloquei ele meio milímetro, contornando as dimensões do Arduino. Porque eu não quero que ele encaixe justíssimo lá no lugar. Eu quero que ele tenha uma leve folguinha para colocar, para fazer ajuste e tal. Aí eu vou vir aqui e vou criar aqui, ó, um percurso. Vai ser por dentro, ele vai passar por dentro disso daqui. Por dentro, só que ele só vai até uma profundidade de 1 milímetro. Então ele vai fazer só um risquinho pelo contorno. Vendo? Aqui na simulação vocês vão entender. Tá vendo? Aí ele vai ficar um complementar a isso, para mim ter aquela folguinha adicional que eu quero que tenha. Agora, eu vou vir nesse vetor aqui. Vamos... apagar esse e vamos pegar esse vazado agora. Agora, esse vetor aqui é o vetor que eu vou utilizar para recortar por dentro, para atravessar o material. Então, vou vir aqui no recorte
vai ser por dentro, só que dessa vez ele vai atravessar aqui o material. Então ele vai até a profundidade de 16 milímetros. Vai ser por dentro. Vou colocar aqui entrada suave, né? Vamos colocar aqui uns 20 milímetros. Essa entrada suave é recomendado que sempre se utilize, tá? Quando ele vai recortar o vetor, para ele não ficar entrando sempre no mesmo ponto, e também por questão de aspecto de ser mais eficiente, na hora que ele vai começar a ir até a profundidade da passagem, ele vai se deslocando e afundando até chegar na profundidade da passagem. Aqui já está com 3, eu vou deixar 3 passagens e vamos calcular. Tá? Esse erro aqui é um alerta, né? Que na verdade o material está criado ali com 6,5 de espessura e está dizendo, olha, vai até 16. Ok? Tenho ciência que eu vou utilizar o 16, não é o menor problema. E vamos dar um ok. E vamos simular. Tá? Então é essa a ideia que eu quero. Agora aqui dá para ficar bem visível, tá vendo? Se eu só recorto daquela maneira e tal, o Arduino ele entraria muito justo aqui, já teria os apoiozinhos e tal, mas eu quero que tenha aqui uma margenzinha. Essa margenzinha, ela é maior que o Arduino. E por fim aqui, eu vou ter esse recorte externo. Então aqui, novamente, eu vou recortar agora isso daqui por fora. Vou deixar a mesma quantidade de passagens, 3, colocar rampa suave também. E vamos calcular, mesma questão que eu mencionei. Tá? Ali é só um detalhe, porque enfim, porque eu estava antes desenhando. Mas se não quiser que apareça aqui, ó, aqui você volta aqui em dimensões e diz aqui que o material tem 16, ó, se quiser. Aí eu dou um ok. Ele já ajusta aqui o material e simular todos os percursos. Vai fazer o desbastezinho, aquele desbaste adicional da medida, o vazado e por fim separar o material. Ele vai ficar uma plataforminha assim. Aqui eu vou também aqui, ó, só para ficar a referência. Nesses locais aqui eu vou fazer uma pequena marcação de furo. Vou utilizar até mesmo a questão do criar percurso de furação. Percurso de furação ele sempre considera o vetor e vai gerar o furo no centro desse vetor, tá ok? Não importa, se fosse um quadrado, se eu selecionasse tudo aqui, ele ia considerar o meio do vetor. Então, como aqui eu tenho 4 vetores, ele vai considerar sempre o meio. E aqui eu vou fazer uma furaçãozinha, vou deixar 3 milímetros mesmo, já que vai ter um de desbaste aqui. Mas eu vou começar por ele. Ele vai entrar 3 milímetros nesses pontos para fazer a marcação, porque posteriormente ainda eu vou definir qual é o parafuso que eu vou utilizar, a broquinha para fazer a furação e tal. Mas nesse primeiro momento vai ficar como uma referência de marcação. E eu vou calcular, tá vendo? Eu posso simular aqui, ó. Ele vai fazer umas marquinhas assim. Só que, enfim, eu não vou deixar, obviamente, isso daqui. Lembre sempre de seguir as ordens, de processos. Depois que soltou o material, não vai ter como furar. Então, eu vou pegar essa broca aqui. Eu vou começar por ela. Eu vou deixar a broca. Ou seja, ele vai vir, vai fazer os furinhos. Vamos simular aqui como que vai acontecer. Vai... Com a frezinha de 2 milímetros, ele vai fazer as furaçãozinhas, marcação de furação. Eu poderia colocar para recortar interno, mas observa aquela questão, isso daqui está bem na beiradinha. Depois eu vou utilizar uma broquinha bem fininha, um parafuso bem fininho e tal. Então isso daí é melhor para deixar para depois. Mas se eu tivesse uma área grande aqui, aí eu colocaria para a máquina recortar externo, porque aqui vai ficar uma margem, tá no limite aqui, tá? Principalmente esse, que ele tá próximo do pino aqui, dos pininhos que fica aqui embaixo. Então esse daqui ficou no limite.
Provavelmente na hora de usar, de fato, acho que eu só vou usar esse e esse, que estão com a maior área possível aqui, sem comprometer nada. Então, enfim, vai fazer a furação, aí entra o preenchimento naquelas áreas onde ele vai apoiar em cima. Essa outra opção de corte, ela está funcionando como um preenchimento adicional, que é mais um rebachinho complementar de 1 milímetro apenas. Dessa maneira, pode ver que daí ele já emenda tudo aqui. Aí eu vou ter o corte interno. Aí eu já consigo separar essa peça aqui. E por fim, isso daqui é o que solta a nossa peça para ficar a plataforma dele ali feita. Então vai ser vazado embaixo. Aqui, cara, talvez, eu não sei, talvez até seria legal, apesar que embaixo, se tivesse uns vazadinhos, ou talvez depois eu faça umas entradas, apesar que não vai entrar ar, circulação de ar por cima, se ela já está vedada toda aqui, mas se quisesse deixar umas canaletinhas e tal, para aspecto de questão de ar, poderia fazer também aqui, se fosse uma espécie de um desbaste nos cantinhos aqui, um rebaixo, um recorte, teria que ser um rebaixo, na verdade, né? Para ficar aquela impressão de possibilidade de passagem de ar. Tá, vamos deixar ela fechadinha assim, no primeiro momento. Depois a gente vê. Mas estou mencionando, acho que ficaria legal também. Mas enfim, tudo criado aqui. Aí eu já vou selecionar tudo, porque todos esses aqui vão ser salvos. Já está tudo aqui. Como é a mesma fresa, aqui já está com a opção de juntar todos os percursos visíveis, então aqui não acusou nenhum erro. Se fosse utilizar fresas diferentes, tem que sempre lembrar que não chega a ser um erro, mas quando você seleciona fresas para fazer, cada uma vai fazer um processo. Vamos supor que de fato eu fosse utilizar uma broquinha, que seria uma possibilidade, ou fosse utilizar uma outra fresa para fazer desbaste, uma mais grossa. Na hora de juntar os percursos aqui, pode acusar um erro ali, que está dizendo basicamente que, tipo, aqui se você observar essa opção de editar, é um erro que está dizendo que as ferramentas elas têm tudo o mesmo número. Aí é só você ir aqui pela opção editar e dizer, olha, essa ferramenta é a 2, porque na hora de trabalhar, o programa ele vai pedir, olha, ferramenta 1, ferramenta 2, ok? Isso é um errinho comum. E lembrando que para quem utiliza a troca de ferramenta semiautomática, tem que sempre trabalhar nesse modelo ATC, que seria com a possibilidade de Auto Tool Change, senão ele não permite juntar ferramentas diferentes. Mas aqui é uma ferramenta única. Agora vamos guardar aqui. Vamos colocar, deixa a caixa Arduino Mini Sensei e tal. E salvei. Agora vamos para cá. Tá criado ali o arquivo de corte. Vou só fechar essa imagem. Aqui já estamos com o programa Mac3. Eu salvei. Como é que ele foi para a pasta de... A pasta não é a pasta de recorte. Agora vai. Agora eu vou carregar aqui e tá aqui. Tá? Lembrando que, enfim, aqui não são 2 computadores, tá? Aqui apenas eu estou utilizando 2 monitores, por assim dizer. A maioria dos notebooks, mesmo mais antigos, já oferece essa possibilidade. Você trabalhar com 2 monitores no mesmo computador. Carreguei o arquivo, ele está aqui. Agora vamos para o material. Agora aqui é a hora de definir a nossa origem de trabalho. Eu vou colocar, acho que aqui não vai ser o suficiente. Vou colocar aqui nesse cantinho aqui. Vou trazer a máquina para cá. E vou zerar ela na superfície do material.
melhor aqui no zoiômetro mesmo. Tem o probe, mas enfim, coisinha simples. Então tá zerado não, tá na posição que eu quero que seja onde ela vai iniciar o trabalho. Então ela vai recortar para cá e para cá, conforme feito no desenho. Agora eu vou lá no programa, 0x, 0y, 0z e coloco ela para trabalhar. Lembrando a ordem dos processos. Primeiro ela vai fazer a marcação de furo, que o furo eu vou fazer depois com a broquinha posteriormente. Vai fazer o desbaste nas partes onde o Arduino ele vai ficar apoiado em cima. Vai fazer aquele contorno, como se fosse um desbaste também de 1 milímetro. Aí vai recortar a parte interna e a parte externa e teremos o nosso suportezinho. Então, zerando X, Y, Z. Arquivo já está carregado. Vamos trabalhar. E aí está feita a nossa plataforma. Sempre que for trabalhar com MDF revestido, lembre sempre de passar uma lixinha nessas beiradinhas, porque corta, viu? Corta e corta muito. E aquela lixinha básica para tirar o... Como aqui é MDF, fica aquele arrepiadinho nas beiradinhas. Então tá aí, ó. Aqui tem o desbastezinho de 1 milímetro. Pode perceber que aqui, ó, tem um 0,5 de diferença para ficar um pouquinho maior que a plaquinha. E as furaçãozinhas, como mencionado, provavelmente eu vou aproveitar essa e essa. Mas aqui também dá, tá? Dependendo, só usar uma broquinha bem fininha,
furo meio de assim, mas 2 é mais do que o suficiente. Agora vamos ver se a plaquinha do Arduino encaixa adequadamente aqui. Ó, só um cantinho aqui que ele ficou. Eu vou ter que dar uma acertada aqui. Que é aquela questão do o cantinho, a fresa, ela é, apesar que eu posso até mesmo, ao invés de coisar, eu acho que eu vou até dar uma lixadinha no cantinho da placa, para ela ficar arredondadinha, que é isso que acontece, né? Quando o cantinho é quadradinho, por mais que é quadradinho, mas a fresa ela vai vir, ela não vai conseguir fazer esse quadradinho no cantinho, nem aqui, nem aqui, nem aqui, tá? Então a gente pode contornar isso até mesmo lixando o cantinho da placa aqui com cuidado, mas não compromete em nada a placa, tá? Só para deixar ela também com os cantinhos arredondados. Aí ela deve encaixar. Agora, se você não quiser fazer isso, você precisa depois pegar um formãozinho, estiletezinho e deixar aqui quadradinho. Mas agora aqui, ó, ela já deve encaixar. Ó, tá? Com aquela margenzinha que eu deixei, encaixou bem justo, mas é mais pelos cantinhos, porque você pode ver que tá sobrando um pedacinho aqui. Então nos cantinhos, mas tá encaixado, ó. Se tivesse deixado 1 milímetro em vez do meio, ela ficaria mais folgadinha aqui, mas ela ficou bem justa, ó. Bem justo, pode ver que a furaçãozinha tá coincidindo certinho aqui, ó. Essa daqui ficou um pouquinho para baixo, é com a referência de medida, só que a questão é que aqui ele pode deslocar um pouco para cá. Mas tá aí, ó, a plataforminha. Porque daí depois na hora de colocar na caixinha, aí essa plataforma eu consigo colar ela na caixinha de acordo com o que for feito. E fica mais fácil, né? Aí lá basicamente vai ter aqui, vai o shield em cima, vai ter o relézinho. E eu vou fazer um formatinho um pouquinho diferente. Eu vou colocar a ventoinha meio que inclinada assim, na lateral. A caixinha ela não vai ser quadradinho. Vamos fazer um formatinho diferente dela no cantinho aqui, para ela ir jogando o ar daqui para cá. Apesar que o relé não precisa de ventilação, mas aí ventila toda a parte interna lá, ok? Mas tá aí. Aí fica uma referenciazinha também nessa questão de tipo, quando você vai criar alguma coisa, desenvolver. Basicamente o processo é esse. Primeira etapa, programa de criação, você inserir, fazer o seu desenho dos vetores. Criar os percursos da maneira como que você quer. Lembrando que às vezes você intervir nos processos que serão realizados vai fazer com que ele fique mais eficiente. Às vezes você tem que recorrer a algumas alternativas. Mostrei a questão também de trabalhar com camadas para facilitar quando você tiver que trabalhar com vários processos ali e tal. E criou o arquivo, é mandar para o programa, colocar o material, zerar a máquina e mandar trabalhar, tá ok? Mas basicamente é isso, galera. Então, gostou do vídeo? Dá um joinha, inscreve no canal, que em breve estarei postando mais vídeos. Em breve já mais alguns videozinhos a respeito da mini CNC caseira, o andamento. Beleza? Então é isso aí. Falou!